I don't What like just happened? Well, yeah, I looked up the freaking É isso aí, meus amigos do Super Poker, mais um episódio de análise técnica, temporada de número 4, dessa vez no quinto episódio. Temos o gênio Phil Ivey jogando muito numa mão, extraindo valor perfeitamente. Vini Marques, é isso que nós vamos trabalhar. Exatamente, Vitão. Realmente um privilégio ver o Phil Ivey em ação, e esse análise técnica vai ser especial para mostrar que muitas vezes a beleza está na simplicidade do jogador, ou seja, quão fácil ele parece ser o jogo e quão fácil parece a gente ao ver essa mão super bem jogada do Phil Ivey. Então é isso que a gente tem para ver, que muitas vezes a beleza está na simplicidade, está realmente em poder analisar legal o conceito de alavancagem, que a gente vai trabalhar também, em inglês leverage, né? Que é uma parte técnica muito importante, que o que seria a explicação desse conceito? Seria fazer um bet preciso para ficar proporcionar um bet maior e para você poder tomar todas as fichas do seu adversário no river. Tudo isso é uma arte, tá? Só para terminar, antes da gente passar para a mão, vou parafrasear o grande jogador Chris Ferguson, Jesus, que falou uma vez que o pré-flop era um jogo matemático a ser muito estudado e o pós-flop é uma arte, e o Phil Ivey realmente é melhor, é um dos melhores que executam esse jogo pós-flop. Vamos embora seguir com essa ação, certo, Vitão? Na tela, mão da WSOP 2013, Phil Ivey está aí com um par de 4, né? O raise do Mother para 3.500, call do Okelola, no jogador nigeriano, com Ice 7 de copas. E o Phil Ivey está no Big Blind com 1.600, né? Pagou exatamente 1.900. E acertou a sua trinca. Os blinds em 800, 1.600. Isso, os blinds 800, 1.600. Olha só o que vai acontecer. O pot já tem 12.900 fichas. Check do Phil Ivey. E o Mother, que acertou o top pair no board Rainbow, né, no flop Rainbow, ele tá apostando. O Okelola pagou com par do meio e possibilidade de flush runner, e o Phil Ivey está trincado, né? Olha só o que vai acontecer. 5.500, 5.500 e o Phil Ivey dá raise já. Vamos voltar para a tela. Congelar, pode seguir aqui para a tela. Vamos tirar da senhora aí, senhora... por favor. Não queremos ver. Isso. Muito bem. Agora sim. Perfeito. Olha só. Exato, vamos ele dá raise para 18 mil fichas, Vini Marques. Exatamente, Vitão. Eu queria começar por aí para explicar para a galera. Muitas vezes, quando tem o bet, o call, nós com essa trinca de 4 vamos falar, vamos só pagar, estamos arrastando os caras pro jogo, nós temos a melhor mão. Né? Tá Rainbow, o flop, e justamente um grande jogador ele vai um passo adiante, tá? Justamente por isso, por ele entender que um jogador que não esteja estudando poker profundamente quase nunca vai colocar ele em trinca se ele voltar a mão, tá? Porque, especialmente com o valor mais alto. Mesmo contra 2 jogadores? Mesmo contra 2 jogadores. Por quê? O Phil Ivey é um jogador extremamente agressivo, considerado um dos mais agressivos do mundo. E aí, olha só, a partir do momento que ele decide... Ele tem 2 linhas possíveis nessa mão. Uma é da flat call e outra é da raise, tá? O flat call também é válido, não vou recriminar de nenhuma maneira. Mas acho que por ele estar fora de posição... Muitas vezes esse turn, quando virar o turn, ele vai dar check, o adversário vai dar check, o outro vai dar check. E o river ele vai betar, ele corre o risco de ganhar apenas mais uma street de valor dando call. Que é muito menos fichas também. E muito menos fichas. É uma street de valor e muito menos fichas. Então essa é a opção... Mas tem o risco do fold também, né? Tem o risco, exatamente. Então, olha só, ele tem o risco, quando ele dá call, de extrair menos fichas, mas praticamente ele assegura uma street de valor. A outra opção é ele dar raise. Quando ele dá raise, aí ele fala, mas ele pode dar um raise para 13 mil, induzindo o cara a vir pro jogo. O size do raise aí, ele importa muito pouco contra 2 jogadores, especialmente contra um perfil como o Phil Ivey. Então, o que ele faz? Ele fala, eu vou pelo caminho mais agressivo, e já que eu vou arriscar não tomar call, então das vezes que eu tomar call, eu vou fazer esse pot ficar grande. Tá? Porque também o raise para 18 mil fica totalmente balanceado. Balanceado o quê? Imprevisível. Ele pode fazer com uma mão como 5 e 6, por exemplo, de blefe, combinando pot equity, ou seja, equidade das suas cartas, com fold equity dos adversários com as suas 2 pontas. Então, das 2 alternativas, a mais tradicional, que é id call, e a mais ousada,
que é ir de raise, ele opta pela mais ousada e fazendo um size perfeito. O que você acha, Vitão, desse size? Não, eu acho que, como você falou, importa muito pouco. E nessa dinâmica onde temos 3 jogadores e um jogador apostou e o outro pagou, alguém acertou o flop bem, né? Muito bem colocado. Então, Vitão. assim, alguém tá com um range forte aí pra pagar o raise dele, né? Exatamente. E é o que nós vamos ver aí no prosseguimento dessa mão entre Phil Ivey, Mather e Okeola. Olha só, ele dá check, a gente vai voltar a ver o raise dele para 18 mil fichas. Olha só, apareceu a galera ali, o raise para a galera mesmo. Né? Para a galera. Uma imagem completamente desnecessária. Necessário. É 41... Será que esse foi o velho bet? Olha só que coisa maravilhosa. 41.900 fichas é o tamanho do pote e o Mather já dá call, né? O Okeola não deve dar call, pouco provável que ele dê call. Largou aí o jogador. A gente tem 54.400 fichas no pote. E agora o Phil Ivey com a missão de extrair valor, né? Do jogador Mather aí, né? Vamos ver agora o tamanho da aposta do Phil Ivey. Vai ser uma tijolada, viu? 35 mil, né? Ou seja, o pote estava em 54, ele não apostou ali menos que 27, né? Para manter o jogador no jogo, 27 que seria a metade do pote. Ele apostou logo 35, apostou forte. Isso, eu ia pedir para parar agora. E o Mather pagou, Vini Marcos. O Mather conferiu. Exatamente, Vitão. O Phil Ivey, ele beta 35 em 54. Galera, uma dica para vocês que estão se aprofundando no poker. O bom jogador de poker, o jogador profissional, como que ele conta uma mão? Ele não fala, o pote tem o BT 35. Ele fala, o BT 35 em 54. Mais uma dica para você que está em casa para poder contar uma mão legal e quando for pedir ajuda de um profissional, algum treinamento, alguma coisa, facilita e muito essas terminologias corretas. Eu beto 35 em 54, tá? Foi o bet do Phil Ivey. O que acontece? Eu gosto muito desse valor. Muitos jogadores, quando tem a trinca, vão pensar justamente o que o Vitão falou. Vou betar uns 22 mil para manter ele no jogo e etc e tal. A lógica na cabeça do Phil Ivey é read, ou seja, não é size. O read é leitura e o size é tamanho. É saber o range que o jogador tá segurando um range forte depois de dar call no raise dele. Exatamente. Quando o cara dá o call nesse... deu o raise para flop e deu o call... Deu C-bet. Deu C-bet e call no raise no dama 7-4, a mão dele pode ser... O Phil Ivey coloca esse adversário em dame as, em dame rei, em eventualmente dame valete, em eventualmente rei-rei, em eventualmente as-as, tá? Então, o que acontece? Contra esse grupo de mãos, contra esse range de mãos, as-as, rei-rei, as e dama, rei-dama e dama e valete, qual que é a melhor alternativa? Por que o adversário não foldou no flop e foldaria para o bet no turn? Por isso tem alguns segredos escondidos na mão. O segredo escondido na mão é o seguinte: o Phil Ivey, por ser um jogador imprevisível, totalmente balanceado, ele pode fazer esse tipo de jogada, porque os adversários podem colocar ele muitas vezes no blefe. Quando é feito por um jogador super conservador, dá um exemplo, então, aquele que trinca uma na Páscoa e uma no... Réveillon. Né? Exatamente, uma na Páscoa e uma no Réveillon. Aí o cara, se é aquele cara, por exemplo, o padre, o grande jogador das antigas que só ia com o jogo... O grande padre. Contra o padre, você faria o quê se ele trincasse o 4, Vitão? Se ele tivesse liderado esse turn, você foldaria, né? Provavelmente fold. Exatamente. Esse é o exemplo de quando você pega um jogador ultra conservador e um jogador que é imprevisível, ou seja, um cara balanceado como o Phil Ivey. Isso aí faz com que isso dê diversos recursos para quando ele acerte uma mão. Isso aí é o que a gente está vendo, né, Vitão? Exatamente. E agora, o Mather, só antes da gente soltar, o Mather ele nem pensa para dar call, né? 35 mil, snap call, rápido, né? E tá jogando contra o Phil Ivey, não é moleza não. Vamos lá. Exatamente. Vamos ao River. Lembrando que no Mather não tem mais chance de ganhar a mão. E agora, a cova está preparada para o Mather, né? A cova está pronta, também estamos lembrando. Olha só, vamos parar aqui. Vamos parar aqui. A cova está pronta, muito bem lembrado, Vitão, das antigas, né? Quando a gente via um jogador mais forte contra um cara mais fraco, falava baixinho, né? A cova está pronta, né? E o Phil Ivey vai de overbet, né, Vinícius? Esse é o ponto da beleza dessa mão, tá? Que eu queria comentar. Olha só. Mas assim, também dá elementos pro Mather foldar essa mão, né? Será? Não, será. Será? Será. Gostei do será. Será. Então, essa... Não é porque estamos olhando as mãos, não, mas é que
Que mão pior que vai fazer isso? Então, olha só. Essa é a reflexão que você em casa tem que fazer e que o Mother provavelmente deveria fazer. Olha só, primeiro vamos colocar vamos colocar dos dois pontos de vista pra gente encerrar essa análise dessa mão maravilhosa, tá? Do lado do Ivey, essa provavelmente seja a melhor carta que aconteça para ele. Por quê? Ele tá colocando o adversário em que mãos? Ele perde só por uma mão do hand dele, que é dama e valete, né? Ele perde só para dama e valete e ele ganha de... Mas assim, dama e valete, considerando o perfil Dama e valete poderia ter dado raise no turn. Assim como o 7-7 também, né? Exatamente. O 7-7 não tá no range, Mais vezes o 7-7 e o dama e valete jogam diferente nessa street. Então aqui, ele tem uma pequena possibilidade de estar perdendo pro dama e valete, ganha de dama e as, ganha de dama e rei, ganha de rei-rei e ganha de as-as. Ou seja, das 5 mãos que a gente colocou ele no range, ele ganha de 4 e perde de uma. Sendo que essa uma é muito difícil do adversário ter no hand, porque eventos... Por como ele jogou, né? Exato. Eventos improváveis, quando combinados com eventos improváveis, tornam-se mais improváveis ainda. Exatamente. Né? Uma questão de eliminação de mãos de hand. E o que acontece? Primeira pergunta, galera, quando você tem que fazer num board que é totalmente... tá polarizado, ou seja, o hand do cara tá polarizado, sem poucas mãos. Você toma call de poucas mãos. O que você faz quando você toma call de poucas mãos? A primeira pergunta é do que eu tomo call, não é o valor que você vai fazer. Se eu tomo call de poucas mãos, enfia a paçoca e aposta pesado, tá? Ou seja, do ponto de vista do Ivey, ele fala, por que eu vou betar 80 mil se o call de 80 mil é igual ao de 138? E o 138, quanto mais alto é, mais parece blefe também das vezes que o cara pode estar colocando o Phil Ivey numa mão como 5 e 6, como alguma coisa do gênero. Tá? Agora, do Mother, vamos lá, Vitão, do ponto de vista do Mother. Eu falei do Phil Ivey, do ponto de vista do Mother. Como você, que é um jogador experiente, profissional, ganhador de BSOP, pensaria no lugar do Mother quando você enfrentasse essa aposta do Phil Ivey? Eu já poderia imaginar que, cara, difícil ele fazer. Das mãos que ele pode fazer isso, só tem os 5 e 6 de blefe ali, né? Não tem flush, não tem flush draw busted, na verdade, é isso que eu ia falar, né? Na verdade, tem o flush de ouros ali, que é runner, 5 e 6 de ouros, estaria ganhando dele, né? Então você já exclui das combinações de 5 e 6, você exclui de ouros, né? Da que você está ganhando. Então eu acho difícil fazer com uma mão pior, né? Fazer com dame 10, fazer com dame 9, né? É complicado aí. Então eu vejo o Mother podendo foldar essa mão sim, na verdade até antes de bater essa dama, né? Perfeito. Antes de bater essa dama, ele tem elementos suficientes para poder foldar, né? E, inclusive, a gente vai estender um pouco, porque essa mão é maravilhosa. É o seguinte, caso o Phil Ivey estivesse jogando contra um bom jogador, tá? Um jogador forte, a linha ótima dele provavelmente seria check no river. Por que razão? Porque ele acha que um bom jogador vai entender que o overbet, como o Vitão tá falando, mais vezes é valor do que blefe, tá? Mais vezes é valor do que blefe nesse tipo de situação. Então, contra um bom jogador... A linha ótima dele seria dar check, porque todas as mãos que ele beta e toma call são mãos que ele check e vão betar, certo? Exato. Porque contra um bom jogador, ele tem que manter a possibilidade do cara estar floatando, double floatando e eventualmente vale betar a trinca, tá? Contra um jogador muito talentoso. E isso é a real habilidade do poker, você concatenar a parte estratégica com o perfil do adversário. Contra um bom jogador, provavelmente a linha ótima seja check, tá? Porque ele vai tomar bet de blefs e das trincas. E contra um jogador mais fraco, um jogador com tendência a ser recreativa, sem nenhuma discriminação ao Mother, que está aí no dia 3 da World Series, a tendência dele é ir all-in, porque o cara, ele não tá pensando em hand, ele tá pensando na mão dele, tá? E contra esse cara, se ele checa, algumas vezes o cara vai betar menos, tá? Vai betar aquele um pouquinho e ele vai ficar na dúvida. Quando ele dá check raise no river, fica muito polarizada a mão dele. Exato. Na cabeça do adversário. Tudo isso é uma briga entre hand, a mão que nós temos, hand percebido, a gama de mãos que tem o adversário, e como explorar isso aí. Acho que é uma mão fantástica, Vitão. Fantástica, vamos ao desfecho aí desta mão. O que vai acontecer? O Mother tem elementos para dar fold, sim. Tem se ele fosse habilidoso como você, Vitão. Tem elementos para dar fold. E você vê que agora já a decisão dele já fica um pouco mais difícil, né? Exato. Que carta dama pro Ivey também, né? Carta boa. Você vê que o jogador fica na pensativa, né? Desconfortável de tudo, né? De tudo. O Mother.
visto por vários ângulos aí, tá na pensativa de pagar esse all-in de 138.800 fichas do Phil Ivey, dia 3/7 do Main Event da WSOP 2013. Olha lá, ele dá a sua risada. O Phil Ivey não muda a sua expressão, né? O Phil Ivey já acorda assim. Por isso ele é único e realmente foldou aí. O Mader, que acabou tendo elementos bons aí pra foldar. Ele não pagou a mão. Exatamente. Por isso que é bacana a gente fazer essa análise antes, né, do desfecho, para colocar todos os elementos. Será que Phil Ivey subestimou o seu adversário e não seria melhor ter dado check no final? Aí é que está a questão. É uma boa questão para você analisar, para você refletir e, claro, para você colocar nos comentários aí da nossa mão, do nosso análise técnica no Facebook do Super Poker. Muito boa mão. Escapou o Mader aí da degola pelo Phil Ivey, certo, Vini? Perfeito, Vitão. Muito bem, como eu falei, deixe seus comentários aí nas caixas de comentários do Facebook. Tamo junto, vamos para mais um episódio de análise técnica a seguir.